Quando você precisa dizer algo difícil, nesse Demos Wogemuth diz que você pode fazê-lo com uma atitude benéfica. Quando você tem um coração cheio de amor, pode dizer muito e ser muito mais eficaz do que se estivesse agindo como uma mulher contenciosa, dominadora e controladora. Você pode dizer coisas duras aos homens mais difíceis quando as diz com um espírito gentil, gracioso e com preocupação e compaixão genuínas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Confiante, mas humilde. Firme, mas autocontrolada e gentil. Graciosamente confrontacional. Estas são qualidades raras, encontradas apenas em alguém cheia de sabedoria. Imagine essa situação. Seu marido ofendeu um poderoso e popular líder militar. Este líder está a caminho de sua casa com 400 soldados. Seu marido está tendo uma festa e está ficando bêbado. Você fica encarregada de enfrentar o exército e resolver as coisas. Bem, isso é exatamente o que Abigail enfrentou. Nancy continuará hoje a história bíblica em uma série chamada Abigail, como viver com pessoas difíceis em sua vida. Não sei sobre você, mas eu aprendi a amar essa história de Abigail, encontrada em 1 Samuel 25. Espero que você esteja acompanhando essa história conosco. Estou muito impressionada com esta mulher e como ela lida com essa situação incrivelmente hostil, difícil e desafiadora, presa entre dois homens raivosos e insensatos. Um deles, seu marido, e o outro, um dos homens mais poderosos da região, que em breve será rei. Esse é Davi. Fico tão impressionada com Abigail, com o fato dela ter sabedoria divina para ajudá-la a lidar com essa crise, com essa situação difícil. Enquanto estudamos os 3 personagens, espero que você não esteja apenas pensando em outras pessoas em sua vida que podem ser um Nabal, uma pessoa insensata com quem você tem que conviver, mas que esteja pedindo a Deus para te revelar se, de alguma forma, você tenha desenvolvido algumas características semelhantes a Nabal. Vimos que Nabal era um homem difícil, ele tinha um péssimo comportamento, ele era egoísta, ele era avarento, ele era grosseiro com a língua e com o espírito. Queremos aprender com o exemplo de Nabal e de Davi e dizer, essa não é a maneira de responder à vida, e ver que há consequências se respondermos como Nabal. Estamos vendo em Abigail uma maneira alternativa de responder, uma maneira diferente. É uma maneira sábia, a maneira de uma mulher virtuosa que faz diferença nas pessoas ao seu redor. Então chegamos hoje ao versículo 30 de 1 Samuel 25. Estamos no meio de um discurso. É um apelo que Abigail faz a Davi. Ela acabou de dizer a ele, Davi, não importa quem vier atrás de você, você é um homem de Deus. Deus te ungiu para ser rei. Você estará seguro em Deus. Você não precisa resolver isso com as próprias mãos. Ela agora está apelando a ele. Não faça algo do qual se arrependerá depois. Nos versículos 30 a 31, ela diz a Davi, quando o Senhor, Yahvé, tiver feito o meu senhor, Davi, todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Ela apela a Davi com base no benefício a longo prazo. Davi, você será o rei, Deus te escolheu, Deus vai te exaltar. Não faça coisas agora das quais se arrependerá depois. Não derrame sangue desnecessariamente, não se vingue, deixe isso para Deus. Você não quer que a sua consciência o atormente, ou Nabal e seus homens vindo atrás de você porque fez algo impulsivo e agiu de cabeça quente nessa situação. Você não quer isso na sua consciência pelo resto da vida. Isso vai assombrá-lo quando você se tornar rei.
Vimos isso no versículo 26, onde a referência é feita a se vingar por si mesmo. Algumas traduções dizem salvar com suas próprias mãos. Isso é o que significa se vingar por si mesmo, se salvar com suas próprias mãos, tomar para si o controle. Não vá por esse caminho. Deixe Deus lidar com a situação. Não tome as coisas em suas próprias mãos. Espere pelo Senhor. Este é um conceito que vemos claramente no Novo Testamento. Romanos 12, 17 a 18 diz: Não retribuam a ninguém mal por mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso sugere que às vezes não é possível. Às vezes as pessoas não responderão aos seus melhores esforços para viver em paz com elas, como Nabal não respondeu a Davi. Davi enviou seus homens e disse: Muita paz para o Senhor. E Nabal disse: Que pena, eu não estou interessado na paz. Então, o que você faz quando as pessoas não vivem pacificamente com você? Romanos 12, 19 a 21 diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Provérbios 20, 22 diz de forma muito simples: Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Não tome as coisas em suas próprias mãos. Espere pelo Senhor, e Ele a livrará. Então Abigail confronta Davi, mas ela o faz com graça. Ela faz isso de forma clara e direta. Ela fala a verdade, mas fala com respeito, humildade. Ela não é estridente, briguenta, dominadora e controladora como seu marido. Ela firmemente se recusa a se tornar uma Nabal como seu marido. Surpreendente. Você pode dizer coisas duras aos homens mais difíceis quando as diz com um espírito gentil, gracioso e com preocupação e compaixão genuínas. Versículos 32 a 33 dizem assim: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Davi demonstra que tem um coração voltado para Deus na forma como responde a esse apelo sábio e discernente de Abigail. Isso o acalma. Isso o faz parar e pensar no que está fazendo e reverter o curso. Ele ouve o apelo dela, ao contrário de Nabal, que se recusou a ouvir e nada o convencia ao contrário. Davi disse: Bendito seja o Senhor. Abigail teve sucesso no que disse, tirando os olhos de Davi sobre si mesmo, sobre seus inimigos e colocando-os no Senhor. E a sua resposta mostra que ele realmente tinha um coração que queria agradar ao Senhor. Ele se arrependeu, ele mudou de rumo. Então ele diz no versículo 33, Seja você abençoada pelo seu bom senso, seu bom julgamento, seu conselho sábio. Ele elogia a discrição e o discernimento dela. Lembra quando vimos no versículo 3 deste capítulo que ela era uma mulher bonita? Mas o que foi que Davi achou atraente no meio da crise? Foi o discernimento dela. Você se lembra do que Provérbios diz sobre a mulher que tem beleza física natural, mas não tem discrição interna e bom julgamento? Provérbios 11, 22 é uma imagem gráfica. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Se você quer causar impacto na vida das pessoas, em última análise, o maior impacto não será pela sua aparência exterior,
será pelo seu coração, sua maneira, seu espírito, a forma como você fala. Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Lembre-se disso da próxima vez que estiver tentando persuadir seu marido de que sua posição está correta. A doçura do discurso aumenta a persuasão. Provérbios 25, 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Veja, pensamos que se queremos ser ouvidas e se queremos que as pessoas vejam nossa posição, temos que falar mais alto, temos que ser mais intensas, mais fervorosas. Lembro-me de uma esposa dizendo: acho que às vezes, se eu não perder a paciência, ele não vai me ouvir. Bom, aqui está uma ótima ilustração de como você pode falar sabiamente, calmamente e de forma controlada e ser ouvida e resolver uma situação inteira. Na verdade, Provérbios 16, 32 diz que é a pessoa que é autodisciplinada que tem o verdadeiro poder. Quem foi a pessoa eficaz naquela situação? Uma mulher pequena, com uma voz suave e um grande coração sábio. E vemos isso em 1 Samuel 25, nos versículos 34 a 35. Davi diz a Abigail: de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Algumas traduções dizem: obedeci à sua voz, ouvi suas palavras ou atendi à sua voz. O que Provérbios 15, 1 nos diz? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu acredito que Abigail foi a chave para essa situação. Ela não podia controlar Nabal, seu marido. Ela não podia controlar Davi, mas ela podia se controlar ao demonstrar autocontrole, dando uma resposta suave em vez de palavras duras jogadas na situação. Quando enfrentamos essas crises, o que sai naturalmente são palavras duras, as palavras controladoras. Mas ela não foi por esse caminho e, como resultado, sua resposta branda afastou a ira. É o poder, a influência de uma mulher piedosa em todos ao seu redor. Ela foi uma mediadora, ela foi uma pacificadora. Ela se colocou entre esses dois homens zangados e seus exércitos, seus homens, com a intenção de reconciliá-los. Vidas foram poupadas. Ela impediu Davi de pecar. Ela desarmou sua resposta, que havia sido semelhante à de Nabal. Conforme chegamos ao final desse texto, Davi disse: minha raiva se dissipou. E ele agradeceu a Abigail. Agora eu não vou atrás do seu marido. E Abigail volta para casa. 1 Samuel 25, versículo 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Este homem que se recusou a dar comida, bebida ou qualquer sustento a Davi e seus homens, que haviam ajudado a fornecer e a proteger e a cuidar dos homens de Nabal, ele disse: não vou dar nada para vocês. E agora, homem glutão, egoísta, egocêntrico que ele é, se fez um banquete como se ele fosse um rei. Lembre-se, Davi é quem será o rei, mas Nabal é arrogante. Ele se considera digno disso. Ele estava alegre e bastante bêbado. Eu acho que a próxima frase é uma das grandes evidências deste texto da sabedoria de Abigail. E ela nada lhe falou até o amanhecer.
Ela chegou em casa e percebeu: este homem está embriagado. Ele está completamente bêbado. E de manhã, ele nem vai se lembrar do que eu disse. Se eu contar a ele agora, é bem provável que ele faça uma loucura. Então, sabiamente, ela não conta nada do que aconteceu. Há um tempo para falar e há um tempo para ficar calada. Agora, é óbvio que ela pretende contar ao marido e, de fato, ela o faz no final. Ela não vai esconder isso dele, mas ela usa discernimento sobre quando e como contar a ele, e isso requer o controle do Espírito de Deus sobre sua língua para saber: agora não é hora de falar sobre isso. O versículo 37 nos diz: de manhã, quando Nabal estava sóbrio. Não nos diz que ele provavelmente estava com uma baita dor de cabeça nesse ponto, quando sua esposa lhe contou essas coisas. Veja bem, ela não estava se opondo ao marido. É importante que você perceba isso sobre Abigail. Ela estava ajudando o marido. Eu acho que ela amava esse homem. Se você ama o Senhor, você vai amar o seu marido, mesmo que ele seja um homem insensato. Ela estava interessada no bem-estar dele. Ela não estava tentando esconder nada dele. Finalmente, ela lhe contou sobre o acontecido. Então, o versículo 37 diz: ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Este é um texto muito sério, com algumas percepções que são realmente importantes para nós não perdermos. Em primeiro lugar, o que aconteceu? Aparentemente, ele teve algum tipo de derrame. Um comentarista que eu li sugeriu talvez apoplexia. Seja o que for, ele ficou paralisado, ou talvez até em coma, até morrer 10 dias depois. Foi o choque? Foi o álcool? Foi o estilo de vida? Não sabemos. O que sabemos é que foi Deus quem tirou sua vida. Porém, este não é um final de conto de fadas. Não essa parte da história. Não sabemos por que as Escrituras não nos dizem se Abigail havia ansiado e orado para que o seu marido se tornasse um homem piedoso. Talvez ela tenha. Ela era uma mulher piedosa. Eu acho que ela provavelmente queria ver esse homem mudado. Ele nunca mudou. É possível que uma ou mais pessoas insensatas em sua vida nunca mudem. Eles podem nunca se arrepender. Você não pode controlar isso. Mas você pode, no meio dessa situação, permanecer a mulher que Deus quer que você seja até o fim. O que levou este homem à morte? Não foi a sua esposa. Ela não precisou viver com isso na consciência. Não foi Davi. Ele não precisou viver com isso na consciência. Foi, em última análise, o pecado de Nabal que fez com que Deus levasse sua vida. Nabal se autodestruiu e Deus apenas ajudou no processo. Nabal havia se colocado em rota de colisão contra Deus e, no final das contas, isso lhe custou a vida. Deus não permitirá que os Nabais deste mundo continuem vivendo suas vidas tolas e ímpias indefinidamente. Você pode conviver com um, você pode trabalhar com um, pode haver alguns na sua igreja, pode haver alguns no seu bairro, pode haver alguns no seu passado, esses Nabais, esses tolos. Mas deixe o Senhor se vingar do seu jeito e no seu tempo. Você não ora por vingança, você não pede a Deus para matá-los. Não há evidências de que Abigail tenha sugerido a Deus: por que não o matas? Todos nós ficaríamos melhores. Mas Deus sabia quando era a hora de encerrar a vida desse homem. Se você se identifica com Nabal, isso deveria te trazer temor ao coração. Se você se identifica com Abigail, isso deveria te dizer: confie no Senhor para fazer o que Ele quer fazer, do jeito dele e no tempo dele. Eu quero ler para você um trecho do Salmo 37. Eu encorajo você a ler todo o Salmo, mas apenas ouça
este princípio sobre como Deus recompensa os justos e julga os ímpios, e como devemos responder aos ímpios enquanto isso. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor. Pense em uma mulher como Abigail, casada com Nabal. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, mesmo se você estiver vivendo com um homem irado. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco mais de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Essas não são promessas incríveis? Você acredita nelas? Se você acredita, então você pode viver com as pessoas difíceis na sua vida. Você pode buscar refúgio no Senhor. Você pode deixar o Senhor lidar com os seus Nabais. Em última análise, Deus livrou Abigail da situação. E Deus promete, no seu jeito e no seu tempo, que Ele te livrará. Nós pensamos em como Nabal afetou Davi e o irritou. Mas imagine Abigail, que teve que conviver com esse homem, não sabemos por quantos anos. Mas do jeito de Deus e no tempo de Deus, Ele a libertou daquele casamento. Não estou sugerindo que Deus necessariamente vai tirar a vida do seu marido, embora possa chegar um momento em que Deus fará isso. E deixe-me dizer, fuja do pensamento de que você deve pedir ao Senhor para fazer isso ou sugerir que Deus faça isso. Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3:9. E se você tem o coração de Deus pelo seu cônjuge, não importa o quanto ele seja um Nabal, seu desejo e anseio será ver esse homem se arrepender. Mas Deus tem um cálice de ira, e quando esse cálice se enche, quando está cheio, Ele julgará. Isso não significa que, enquanto isso, se você for a Abigail dessa situação, você deve aguardar passivamente. Abigail não ficou em casa e esperou que Davi e Nabal se destruíssem. Ser piedosa não significa que você senta e deixa o seu marido se destruir e levar a família junto. Significa que você exerce discrição, você usa sabedoria, você vai a pessoas que talvez possam ser parte da solução com o objetivo de reconciliar, de redimir a situação ou de ver o seu marido ou quem quer que seja esse Nabal em sua vida trazido ao arrependimento. Temos aqui também um aviso aos ímpios, e é um aviso muito sério. Pode ser que um Nabal ímpio esteja ouvindo este programa. O aviso de Deus é que, quando o cálice da ira do Senhor estiver cheio, sua vida acabará.
agora é hora de se arrepender. Agora é hora de mudar o seu coração. Provavelmente estou falando com mais Abigaís do que com Nabais. Há uma palavra para as mulheres sábias e é esta: sua vida tem influência e poder se você se encher do Espírito Santo de Deus, se estiver banhada na palavra de Deus. Espere no Senhor. Não tente resolver com suas próprias mãos. Haja com sabedoria, coragem, decisão para fazer o que precisa ser feito, mas não perca o controle, porque não está fora do controle de Deus. Refugie-se no Senhor. Espere nele. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Salmo 37, versículos 39 e 40. Pode ser que, ao ouvir a história de Abigail, você se identificou com ela de alguma forma. Todas nós temos pessoas em nossas vidas com quem é difícil conviver. E Nancy DeMoss Wogemuth tem nos dado conselhos sábios sobre como viver com elas. O ensinamento de hoje faz parte de uma série chamada Abigail, como viver com pessoas difíceis em sua vida. O Ministério Aviva Nossos Corações é um ministério sustentado em grande parte por doações de ouvintes como você, que têm sido impactadas por ensinamentos bíblicos que levam ao crescimento da família e da igreja, exaltando desta forma o nome de Cristo. Se você deseja contribuir com o ministério, visite nosso site e lá encontrará todas as informações necessárias. www.avivanossoscaracóis.com. É amoroso ou correto pedir a Deus para punir os pecadores? Está certo dizer ao Senhor: eu desejo de coração que julgues esta pessoa? Parece ser o que Davi fez sob a inspiração do Espírito Santo nas Escrituras. São clamores honestos. Acho que precisamos discernir o motivo do nosso coração. Qual é a minha razão para querer que Deus vingue o ímpio? Deus vai vingar o ímpio, mas eu quero isso para que a minha vida possa ser menos miserável? Para que eu possa estar em uma circunstância e situação mais feliz? Meu único objetivo é ser libertada e aliviada da pressão? Ou o meu objetivo é que Deus seja vindicado, que as pessoas o vejam como o justo juiz e o Deus soberano que Ele é? Vamos refletir sobre isso amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.